Bem, deu para todo mundo ver? Tudo bem? Então tá. Então, eu vou explicar. O contexto histórico era final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E o Japão era o único país que ainda permanecia no conflito, né? Ele ainda permanecia no combate. Os Estados Unidos criaram uma rixa contra o Japão, tanto que a gente fala de concentração, campo de concentração nazista, mas também havia campos de concentração nos Estados Unidos. Os Estados Unidos promoveu o aprisionamento dos japoneses que viviam em território americano. Então, o Havaí, por exemplo, que era um lugar que tinha muito asiático, ele acabou tendo 2 campos de concentração para prender esses asiáticos, japoneses, tailandeses, chineses, que foram vistos como traidores dos americanos, tá? Então, começou essa rixa, desde Pearl Harbor, quando o Japão atacou a base de Pearl Harbor. Então, quando o Japão não saiu da guerra, assim que a Alemanha e a Itália saíram, os Estados Unidos decidiram mostrar seu poderio armamentício, né? Um dos idealizadores da bomba foi o Albert Einstein, né? Ele que criou o mecanismo de explosão, que fez a criação de toda a ideia da fusão dos átomos, do enriquecimento do urânio, que possibilitou aquele tipo de explosão. Ele avisou o presidente norte-americano de que os alemães poderiam ter acesso a esse tipo de energia. Então, os Estados Unidos decidiu fazer a bomba. Então, no dia 6, os Estados Unidos atacam a cidade de Hiroshima, e 2 dias depois, no dia 8, eles atacam a cidade de Nagasaki, acabaram com a cidade, foram mais de 90 mil mortos, assim, no primeiro momento, e aí põe fim na Segunda Guerra Mundial, desculpa. Só que o conflito, ele não acaba ali. Vai nascer uma nova linha de conflito, que a gente vai chamar de Guerra Fria. E por que vai ser chamado de Guerra Fria? Porque não é uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, em que eu declaro guerra a você, e atiro em você, e você atira em mim, e a gente faz grupo de amigos e um sai atirando no outro. Não. É uma guerra mais velada, sabe? Eu ataco você, você me ataca, mas sem deixar bem claro que nós somos inimigos. Então, o que eles vão fazer nesse momento? Eles vão começar a colocar países contra países, mas sem declarar uma guerra clara. Então, você vai ter a guerra do Vietnã, a guerra das Coreias, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Cuba, e também eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, basicamente, é um conflito que ele nasce aí, com a explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Até aí, tudo bem? Alguém tem algum questionamento a ser feito? Nada? Vocês estão todos vivos? Márcio, você está aí? Você quer dar uma palavrinha com o pessoal antes de eu continuar? Só dá boa tarde. Boa tarde, Marcinho. Você quer agregar alguma coisa aí, amigo? É só falar que dentro de um olhar mais de geografia, vai estabelecer uma divisão de espaço, né? De territorial, né? E quando você fala, só fazer um contraponto aqui, para deixar bem claros para eles também não verem os japoneses como um anjinho, que, coitados, sofreram o ataque da bomba, porque se perguntasse isso para um chinês na época ali, ele ia falar muito bem feito. Sim. Até Não para vamos eles esquecer entenderem essa questão de que na história não existe anjos e mocinho demônios, e não. bandido, não. Exatamente. O que Segue daí. você vai ter daí são governos totalitários, vamos lembrar, né? O governo japonês era um governo totalitário, né? Do Hirohito ali, era um imperador, não era bonzinho, já tinha invadido a Manchúria, já tinha invadido várias ilhas no Pacífico, né? Sacrificou, assassinou vários chineses durante séculos, não foi uma vez só. Então, como o Márcio bem disse, não tem o mocinho e o bandido.
Existem governos totalitários, capitalistas ou socialistas, né? A gente já falou sobre isso. A gente sabe que, por exemplo, a União Soviética, ela se construiu em cima de um governo socialista, mais ditatorial, um governo totalitário, um governo de exclusão, assim como tantos outros que foram capitalistas, que, por exemplo, é o caso da Itália e o caso da Alemanha, que se tornaram governos totalitários mais capitalistas. Márcio deixou bem claro isso. A gente tem um pouquinho de dó do povo, né? Porque não foi a gente que pediu a guerra, né? E aí teve um aluno meu que falou, até não sei se ele está por aí, que é o Bruno, acho que foi o Bruno, que perguntou sobre a FAB, né? Como a FAB participou da guerra? A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, quer dizer, a Força Expedicionária Brasileira, ela participou durante a Segunda Guerra do cerco a Roma, por exemplo, né? Quando eles entram em Roma, ali na Batalha de Monte Castelo, que é quando os Estados Unidos cria aquele negócio do dia D e tudo mais, que começa o ataque à Itália para derrubar o Mussolini, e o Brasil está fazendo parte disso. Mas, assim, não foi eu, não foi você, não foi seu avô que quis participar dessa guerra. Deixando bem claro que a guerra ela tem objetivos bem específicos, objetivos imperialistas de conquista de território e, infelizmente, milhões de pessoas morreram por conta disso. Ok, gente? Permite só um comentário, Kátia? Fala aí, Marcinho. Para deixar bem claro para eles também o seguinte, o Brasil até queria participar dessa guerra, só que por outro lado, né? Do lado da Alemanha nazista. Aonde que já visto aí? Marcinho, não tá me ouvindo? A sua imagem sumiu, achei que eu não... Você não aí aguentou. Ficou em silêncio, eu não te ouvi. Ah, tá. Então, eu falei para eles na última aula que o nosso querido amigo Getúlio era parça, sim, dos alemães, né? A vontade deles era de cair para o lado do eixo, que a gente tinha ali uma parceria comercial com a Inglaterra e com os Estados Unidos que nos forçava a participar contra a Alemanha, né? E aquela coisa dos navios alemães, lá dos submarinos alemães, afundarem navios brasileiros também contou. Apesar que a gente até hoje não crê muito nisso. Foi uma pressão muito grande dos norte-americanos e dos ingleses, e a gente dependia muito desse comércio. Mas se fosse pelo Getúlio, eu acho que a gente tinha entrado pelo lado do eixo, sim, e a gente estava falando alemão, ou então preso até hoje numa bolha aí. Então, realmente, é isso que o Márcio falou, gente. Infelizmente, o nosso país tinha uma raiz nazista, e hoje a gente tem aí esses neonazistas, né, fascistas, para comprovar isso. Quem é do 8º ainda não viu essa parte, mas saiba, o ano que vem a gente vai falar bastante disso, se eu estiver com vocês, né, espero que o meu amigo Márcio esteja lá comigo, mas a gente vai dar uma garibada a isso aí no ano do ano que vem, tá bom? E essa parte que o Márcio falou é isso mesmo. Houve uma divisão geopolítica, não é divisão física, né? Bom, em um caso vai ser uma divisão física, a gente vai falar disso depois. Mas não vai ser uma divisão física, é uma divisão geopolítica. E aí você vai criar 2 blocos mundiais, é o que vai ser falado depois. 2 blocos mundiais. De um lado, os países que apoiam o socialismo, regidos pela União Soviética, e do outro lado, os países que apoiam o capitalismo, regido pelos Estados Unidos. E essa divisão geopolítica vai criar o que a gente vai chamar de Guerra Fria, que é esse conflito de interesses e por zonas de influência, tá? Então você vai ter esse conflito em Angola, você vai ter esse conflito no Brasil, você vai ter esse conflito em Cuba, no México, na Ásia. Então são vários países que vão ter suas fronteiras aí divididas ideologicamente, não fisicamente, mas ideologicamente, por conta disso. Já a Alemanha vai ter essa fronteira dividida fisicamente. O que vai acontecer? A União Soviética é a primeira a chegar em Berlim, tá? O governo russo é o primeiro a chegar em Berlim. Tanto que se atribui aos russos um crânio que existe lá no Kremlin, né? Um crânio que seria do Hitler, com um tiro na cabeça. O próprio Stalin deu um prêmio para o soldado que trouxesse a cabeça do Hitler para ele, tá bom? Então, a União Soviética em si, ela tinha um rancor muito grande da Alemanha.
Porque lembrem-se, eles, para quem não sabe, ainda o 8º ano que está aí, mas eles criaram um pacto chamado Ribbentrop-Molotov. Então, a Alemanha, ao criar o pacto e ao trair o pacto, deixou o Stalin, que já não era uma pessoa muito boazinha, irritado. Então, quando a União Soviética invade Berlim, a primeira coisa que eles fazem é caçar a cabeça do Hitler, e é por isso que o Hitler se mata, para não acontecer o que aconteceu com o próprio líder da Itália, lá, meu Deus, agora deu branco do nome do homem. Mas tá. Então, vocês devem lembrar, né? Quem é do 9º ano lembra. Então, o italiano, ele foi esquartejado, o Benito Mussolini foi esquartejado, colocado em praça pública, os pedaços e tudo mais, e o Hitler, com medo de que acontecesse, acaba cometendo suicídio num bunker. Então, o que é levado de Berlim para Moscou, é o crânio do Adolf Hitler. Essa ideia do ódio que a Rússia nutriu pela Alemanha, ela é uma ideia antiga, porque o primeiro a ser caçado, o primeiro grupo político a ser caçado pelo Hitler vão ser os comunistas, né? Os famosos comunistas, que depois aí eu vou pedir até para o Márcio entrar nessa comigo, explicar aí a diferença entre comunismo e socialismo e capitalismo. O pessoal tem uma mania de achar que existe país capitalista no mundo, né? O que existe são regimes socialistas totalitaristas, mas não o comunismo. E aí, o ódio que o Stalin, por exemplo, nutria pela Alemanha, se demonstrou na criação do muro. O que o Stalin vai fazer? Ele vai ordenar a construção de um muro no meio da Alemanha. Por que isso? Eles começam a acreditar, os governos, né, França, Inglaterra, Estados Unidos, a Rússia, eles acreditam que a Alemanha é um país perigoso, com um povo perigoso. Vejam que o povo apoiou a Primeira e a Segunda Guerra, a Alemanha não só estava envolvida, como ela deu o pontapé inicial para a maioria delas. Não, para a maioria não, para as duas. Não. Para a Primeira Guerra, ela ajuda o Império Austro-Húngaro a decretar a guerra, e na Segunda Guerra, ela mesma invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela foi vista como um povo perigoso, como um país perigoso, de um povo perigoso. E, ao ver essa situação, esses países decidem, por melhor, dividir a Alemanha. Primeiro, eles vão dividir em 4 partes, tá? Então, é França, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos. Cada um vai ficar com uma parte da Alemanha para controlar. Só que, no final, no frigir dos ovos ao final, ela foi dividida ao meio. Então, ficou a Alemanha Oriental, sob a julga e sobre o tratamento da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, sob o jugo dos Estados Unidos, Inglaterra e França. Ok? O que começa a acontecer? Os Estados Unidos, a Inglaterra, elas vão passar a investir no lado ocidental da Alemanha. Vão colocar empresas lá dentro, vão colocar escritórios lá dentro, vão gerar empregos lá dentro. E a União Soviética vai castigar a Alemanha Oriental. Vamos nos lembrar, o Stalin não tinha nenhum carinho pela Alemanha Oriental. Nenhum carinho. Ele queria ver o país estraçalhado. Então, um controla, 3 países controlando um lado e um controlando o outro. Esse muro ele vai permanecer aí durante 21 anos. Tá? Ele vai de 1950 e poucos até 1980 e poucos. Então, ele vai durar aí anos até ele cair. O Muro de Berlim ele vai ser a estrutura física ou a divisão física desse mundo bipolar que o Márcio falou, tá? Então, o que vai ser chamado de mundo bipolar? Uma parte do planeta seria socialista e a outra parte capitalista. E é daí que vai surgir também o termo primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo seria os países capitalistas ricos. O segundo mundo seriam os países socialistas. E o terceiro mundo seriam os países capitalistas em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que no nosso caso o Brasil se encontrava na terceira, né? Países capitalistas
subdesenvolvidos. Hoje a gente tem o termo em desenvolvimento, né? São os países emergentes, que é a Arábia Saudita, China, Brasil, Índia. Mas antes, essa divisão era nesses três aí, né? Era países de primeiro, segundo e países de terceiro mundo. Márcio, quer fazer algum complemento, geograficamente falando? Só para eles entenderem, como você bem falou, que este muro talvez tenha sido essa divisão concreta, vista, perceptível, mas existia outras divisões, né? A Coreia, ela vai sofrer essa divisão, aonde vai ser abraçada pela a União antiga, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a Coreia do Sul vai ser abraçada pelos Estados Unidos. E a construção desse muro é interessante entender que foi uma forma de impedir que essas pessoas que estavam do lado da Alemanha Oriental passassem para essa ocidental. Porque dentro dessa corrida, dentro dessa guerra fria entre capitalismo e comunismo, o capitalismo apresenta um desenvolvimento que acaba atraindo esses alemães e acontecia muitas fugas, né? Uhum. E aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho num vídeo, eu vou passar um vídeo, só que eu vou pedir um favor para vocês que estão aí na aula, darem a sua opinião sobre o vídeo, porque é muito legal a interação com vocês. Se não tiver muita interação com vocês, fica aquela aula assim de eu falo, porque eu falo pra caramba, aí eu ponho o Márcio para falar porque eu me sinto mal de falar demais, e vocês ficam caladinhos. Então é melhor quando vocês também participam e falam, tá Porque bom? tem 15 Oi, alunos, né, Kátia? Sim, 15 alunos, Márcio. Não, estamos em casa, fala para eles que estamos em casa, só tem 15. E só tem eu e o Marcinho aqui, não tem outros professores, é só nós mesmo, fica Então seria muito tranquilo. legal se eles falassem. Com certeza seria. Tem gente tentando aqui, só um momentinho, a reunião tá dando inexistente, deixa eu ver se eu consigo ajudar alguém aqui. Rapidinho, Márcio. A pessoa não tá conseguindo entrar, diz que a reunião não existe. Então a gente tá meio fora do mundo aqui, peraí. Deixa eu ver se eu mando um link de novo. Para ver se ele entra. Pronto, vamos ver se vai. Então, o Márcio bem disse, só temos nós aqui, estamos entre amigos, ok? Então vocês podem falar. Vocês sabem que comigo não rola problema e nem o Márcio também não tem esse tipo de problema. Bom, então vamos entender de novo. A fronteira física aí é essa. Claro que é que nem o Márcio falou. As fronteiras ideológicas são diferentes. Eu vou explicar como é que vai funcionar isso aí. Imagine que você é um país assolado pela guerra. Vamos pegar a Somália lá. Para quem não sabe, a Somália participou da guerra, coitada, porque a Itália forçou a barra e eles foram participar. A Índia forçou a barra, a Inglaterra forçou a barra e eles foram participar. Países que sofreram com a guerra. Ou vamos pegar um exemplo legal, que é a Angola. Angola, eu adoro esse exemplo. Angola era um país destruído, um país em desenvolvimento, que sofria muito, ainda estava sob o peso da colonização inglesa, e houve um conflito muito grande para expulsar o governo britânico de lá e o governo português de lá, que ficavam lutando ali em cima de Angola, de Luanda e tudo mais. E aí eles tiveram uma grande revolução no ano de 1970, 72, para expulsar a colonização portuguesa e um pedacinho da inglesa. Era uma força revolucionária que precisava de um apoio bélico e financeiro. Quem ofereceu ajuda ganhou. Então, a União Soviética, nesse período, ofereceu a ajuda a Agostinho dos Anjos, que era um grande revolucionário angolano, e ele recebeu essa ajuda de lá e acabou se atrelando à União Soviética. Então, o que a gente chama isso? De zonas de interesse e zonas de influência. Deixando bem claro. Eu quero pintar a minha casa hoje. Ok. Aí você vai ter os Estados Unidos e a União Soviética te oferecendo tinta. Ok.
Olha, amigo, vem cá, eu te dou tinta. Aí o outro, olha, amigo, eu vou vem cá que eu te dou tinta. Aí eu opto por quem está me dando mais tinta, está me ajudando mais, e eu recebo a tinta, vamos lá, dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos me mandam uma tinta laranja. Aí eu falo assim, mas eu queria pintar de amarelo. Aí ele fala, cara, é o seguinte, eu vou te dar laranja, você fica feliz com a laranja, veja por esse lado, você está pintando de graça, receba. Então, com a ajuda política, com a ajuda econômica, com a ajuda bélica, vinha por detrás um acordo ideológico. Então, assim, eu te ajudo, mas cola comigo. Você tem que seguir o que eu penso. Então, Angola se tornou socialista, Cuba se tornou socialista, porque foram os russos que ajudaram os revolucionários cubanos a expulsar a ditadura, né? Tinha uma ditadura em Cuba e essa ditadura estava alinhada com os Estados Unidos, tá? Então, esse ditador que existia em Cuba, ele era pau-mandado dos americanos, ponto. E os revolucionários cubanos eram contra esse ditador. Então, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos mandou arma para que o ditador derrotasse os revolucionários. A União Soviética mandou arma para que os revolucionários derrubassem o ditador. Como os revolucionários ganharam, logo o governo implantado foi um governo socialista atrelado à União Soviética. Entenderam? A mesma coisa vai acontecer com a Coreia. A mesma coisa vai acontecer com o Vietnã. São países que vão ter a sua estrutura rachada ideologicamente por conta desses conflitos que não acontecem ali dentro, na verdade, estão acontecendo em outros países, né? Então, é o que eu falei, Guerra Fria. Os Estados Unidos e a Rússia tentaram se matar? Não. Eles se odiavam. Mas nenhum jogou uma bomba no outro, graças a Deus, porque na época já tinha bomba nuclear, o negócio ia ficar feio. Mas eles usavam essa ideia, essa estratégia de colocar um contra o outro. Vocês vão ver isso no Iraque, vocês vão ver isso no Irã, né? Esse bombardeio que teve na Síria, né? O governo sírio é um governo ditatorial, ponto. Os Estados Unidos não quer que esse governo se mantenha, porque esse governo não negocia muito bem com os Estados Unidos, entendeu? Eles são mais atrelados à União Soviética, ou no caso, hoje em dia, a Rússia. Então, os russos deram armas para o governo. Não, minto, ao contrário. Os Estados Unidos deu arma para os rebeldes, não, para os governos, e a Rússia deu armas para os rebeldes. Então, a guerra na Síria, ela é bancada financeiramente por russos e americanos. Todos interessados no quê? No petróleo. É imperialismo falando. Chinês. Então, também. Você vai notar que países capitalistas aí vão lutar pelo controle de áreas de estratégia. Chineses, japoneses. A China hoje em dia é muito mais, né? Porque a China hoje está ganhando um dia danado, né, Márcia? Com a exploração, né? É verdade. Muito. O que ela perdeu lá com o Japão, ela está tirando a onda agora, né? É interessante falar para eles, Kátia, em cima disso que você está falando, que quando eles verem essa linguagem, geografia, tipo nova ordem mundial ou ordem mundial, é essa relação dessa Guerra Fria, dessas duas potências, aonde de alguma forma existia um equilíbrio de influência, aonde era muito bem delimitado de um, eu vou usar o termo respeito, mas por falta de palavra no momento, mas de um medo, como você falou, da bomba nuclear, né? Você vai falar de cinema, eu só queria falar de um cantor que é muito mal interpretado. Acho que eu falei até pro Nono A, se eu não me engano. Bob Marley. Bob Marley, nas músicas dele, ele vai retratar muito esse medo da bomba nuclear. Esse período de Guerra Fria, ele traz muito esse contexto de pesar, de medo, aonde, por qualquer motivo, esse equilíbrio dessa nova ordem mundial perdesse. Essa balança começasse a entrar em desequilíbrio e essas duas potências entrar em guerra. Tem um vídeo que fala, não sei se eu vou achá-lo, vou até procurar ele,
que fala de um soldado, né? Ele, se eu não me engano, era um soldado russo. É isso mesmo, era um soldado russo. E é muito engraçada a história desse soldado russo. Fui ver se era ele mesmo. Porque existia um botão, gente, é sério mesmo, existia um botão de acionar armamento nuclear. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas tinham uma potência altíssima. Depois, se vocês quiserem, até coloco o vídeo para vocês explicando, né? O nono ano já viu. E a bomba H, que é a bomba de hidrogênio que a gente tem hoje, a bomba nuclear também que a gente tem hoje, ela é milhões de vezes mais potente do que a bomba lançada sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Ela tem quilotons, antigamente tinha megatons de toneladas, assim, megatons é megatoneladas de dinamite. Agora fala em quilotons. Então, assim, o negócio é top, é absurdo a quantidade de toneladas que tem o peso de uma bomba dessa, né? Não é peso físico, é de destruição, tá? Quando fala assim, não sei quantos quilotons, ou não sei quantos megatons, fala de peso de destruição. Não quer dizer que eles pegaram uma tonelada de dinamite e colocaram dentro do lugar, não é isso. O quiloton, ele é da quantidade de energia que aquela bomba consome. Quanto de energia ela tem para consumir o quanto diária. Então, essa história desse soldado russo é muito engraçada porque houve uma pane elétrica dentro de uma base na Sibéria, né? E esse botão vermelho começou a piscar. O que esse botão vermelho queria dizer? Esse botão vermelho queria dizer que os Estados Unidos tinham lançado uma bomba. E aí o cara tinha que fazer o quê? Avisar o presidente, né, no caso o Stalin, aí, durante muito tempo, que havia se lançado uma bomba e apertar um contra-ataque e jogar uma bomba de volta nos Estados Unidos, que era uma bomba para retirar aquela do ar e lançar uma bomba sobre a capital dos Estados Unidos. O cara teve a parcimônia, a paciência, toda aquela delicadeza do ser humano, né, de parar, pensar e olhar. Tinha tido um curto no fio. A luz estava piscando porque tinha dado curto no fio. Se ele tivesse agido de ódio, com raiva, ou com pressa, ou com pânico, hoje nós não estaríamos conversando aqui, provavelmente, tá? Porque, segundo o que a gente sabe, 2 bombas nucleares explodindo é a mesma coisa que voltar para dentro do gelo. Então, a gente ia voltar alguns séculos em tecnologia, né? Então, esse cara, esse soldado russo, ele teve uma paciência, uma dedicação à paz, por assim dizer, muito grande, porque ele decide pensar antes de acionar o botão. Ele evitou a morte de muita gente por aí. Durante a década de 80, o Marcinho tá aí, que é velho que nem eu para dizer, a gente assistia o jornal, eu, por exemplo, eu vi o Jornal Nacional, eu tinha 7, 8 anos, o Márcio já tinha quantos? 20, Marcinho, mais ou menos? O Marcinho é velho pra caramba, né, gente? E... Você tinha quantos anos? eu tinha uns 5, 4, né? Você tinha uns 15, 20. Gente, a Marcela, que é minha amiga, podia me defender, né, cara? Cadê Marcela? Você não vai falar com o Marcinho novinho, não? Eu e Marcinho temos história nesse Eldorado aqui, gente. Então, assim, eu lembro muito bem que eu assistia Jornal Nacional apavorada. Eu morria de medo deles soltarem essa bomba. Então, olha só, eu era uma criança, e aí é sério agora, né? De 9, 10 anos, que vivia com medo de que estourasse uma terceira guerra mundial. Porque a gente vivia sob o medo desse conflito, tá? A Rússia, isso, os russos são aquilo, eu assistia muita televisão, então eu tinha um ódio mortal, e olha, o pecadinho, né? Um ódio mortal de russos e japoneses. Por quê? Porque eu consumia tudo que Hollywood me mandava. Eu era uma criança que só tinha TV aberta, né? Não tinha internet, não tinha as informações que nós temos hoje. Então, eu consumia tudo que a televisão me mandava. Eu assisti 007, eu assisti os filmes de Hollywood, eu assisti Pica-Pau, eu assisti Popeye. Então, são desenhos e filmes que deixam bem claro o papel dos russos e dos japoneses. Os alemães agora já não eram tão
malvados ou não eram tão impactados, porque já tinham sido derrotados. Se você pegar as publicações, por exemplo, do Capitão América, você vai perceber que as publicações do Capitão América, elas já são mais colocadas no sentido do Hitler. É porque você vai pegar o Capitão América, ele é uma produção de 1950, mais ou menos, 40, 50, e no Capitão América, você vai ver muito o Capitão América destruindo os russos, desculpa, os alemães e tudo mais. Mas eu vou mostrar uma para vocês que é muito engraçada. Deixa eu pegar vocês aqui. Olha essa imagem, não sei se está dando para vocês verem. Eles criaram um inimigo. Essa aqui é a revista do Phantom, né, do Fantasma, e eles criaram um inimigo. Esse inimigo usava boina, esse inimigo era mau. Você vai ver esse inimigo, ele está entre pessoas que não são da etnia deles. Ó. Se você olhar aqui atrás, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas são asiáticos que estão aqui atrás, olha só, tá? Só que esse cara que está aqui na frente não é asiático, mas ele lembra alguém. Quem ele lembra? O Che Guevara. O Che, ele foi um guerrilheiro cubano, tá? Que lutou contra o capitalismo aí dos Estados Unidos, em favor do socialismo. Ele era médico, ele treinou na África, tá? E depois ele levou a guerrilha para dentro de Cuba. Mas criaram um inimigo no Phantom com a cara do Che Guevara. Mesmo o personagem não sendo o próprio Che Guevara, tá? É muito engraçado essa história aqui, ó, é a revista do Fantasma, tá? É muito engraçado. E aqui no Capitão América, se vocês puderem ver, eu não sei se vocês já perceberam, a cor da bandeira dos Estados Unidos, alguém já olhou? A roupa do Capitão América é a cor da bandeira dos Estados Unidos. Se você pegar o histórico do Capitão América, o Capitão América era um menino franzino dos Estados Unidos, bom e inocente, que se tornou um herói. Eu não sei para quem assistiu o filme, mas viu que o cientista que criou o Capitão América era um cientista alemão. Então, o alemão tinha a técnica, mas não havia um alemão que ele conhecesse que fosse honrado para receber a fórmula para virar o Capitão América ou para virar um super-herói. Então, olha só a ideia. O cientista era alemão, eles possuíam toda a tecnologia, mas a honra, a hombridade, a honestidade veio de um rapaz norte-americano, que era franzino, mas tinha toda a sua honra, toda a sua bondade para poder ser o melhor. No Quarteto Fantástico, o Senhor Fantástico também vai enfrentar um russo. Eu não sei se vocês já assistiram o Quarteto Fantástico. Já assistiram alguma vez? Alguém quer falar aí? Vocês estão me ouvindo? Não? Bom, aqui a nova, né, o Quarteto Fantástico, aqui é a nossa revista em quadrinho do Quarteto Fantástico, mas eu não sei se vocês já perceberam que o grande vilão que gosta da menininha, que gosta da Sue, né, ele é russo. Já tinham percebido o nome dele? Ele é um russo. Então, de novo, mostra como o russo é mau, como o russo era o anti-herói, o bandido, sei lá, e como os americanos são os bonzinhos. Você vê que, quando você fala em Quarteto Fantástico, você vai pegar 5 astronautas que foram para o espaço, certo? E eles voltam com poderes. Mas o único que fica mal é o russo. Os americanos ficam tudo bonzinho. Os 4 que são americanos são todos bonzinhos. Mas o que é russo já não volta tão bonzinho, tá? Então, é sempre essa ideia de colocar o russo ou o asiático como a pessoa malvada, tá bom? Então, isso vai permear tudinho. Aqui é uma outra que eu acho muito engraçada, se a Luísa estiver vendo, ela vai surtar. A ideia do Tarzan, né? O homem branco que vai salvar a África. Porque ninguém na África é capaz, né? Se não tiver um homem branco para defender os animais lá, ai meu Deus. Esse é o Tintim.
Tintin também é outro que me incomoda, né? O Tintin, ele é um cara que faz expedições a vários países, e ao chegar na África, ele vai tratar os africanos como monstros, como animais e aquelas coisas básicas da vida, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Sim, Raíssa, muito. Louro belga desgraçado, Luiz. A Luiz adora o Tintim. Os desenhos de Hanna-Barbera, infelizmente, eles vão deixar muito claro, e se você pegar o Pica-Pau, então é mais claro ainda, né? O Leôncio, por exemplo, é no mexicano. Para quem não sabe, aquela região onde fica Las Vegas, ali a Califórnia, que é a área mais rica dos Estados Unidos, ela não pertencia aos Estados Unidos, ela era território dos mexicanos, ela foi comprada dos mexicanos, né? E o Leôncio, por exemplo, ele é o estigma do mexicano, o bigodão e tudo mais. Os índios também eram sempre menosprezados pelos americanos. Então, os norte-americanos, essa ideia de raça superior que os alemães tinham, os norte-americanos também vão ter, tá? Então, toda essa superioridade, por que a gente está falando disso? Toda essa superioridade do norte-americano, inglês, forte, poderoso, ele vai menosprezar índio, ele vai menosprezar negro, ele vai menosprezar o japonês, entendeu? Então, ele sempre vai colocar essas outras pessoas num patamar menor. Eles sempre vão ser inferiores aos próprios norte-americanos. E isso vai aparecer, assim, frequentemente dentro da própria... do próprio cinema ou da produção de filme, desenho ou qualquer coisa, outra coisa do gênero dos Estados Unidos. Agora eu vou pedir um favor para vocês, eu vou passar um vídeo para vocês e eu quero que vocês façam um favor para mim. É esse vídeo que eu quero que vocês comentem, tá bom? Sem brigas, sem xingamentos, tá bom? Eu acho que a gente tem que saber criticar, então eu vou passar um videozinho horrível, quer dizer, bonzinho para vocês. Espera aí. Não me batam. Entre socialismo e capitalismo. A diferença básica entre os dois é que no socialismo, os meios de produção sofrem uma coletivização pelo Estado, e é no Estado que se concentra todo o poder. Enquanto que no capitalismo, os meios de produção é de propriedade privada do cidadão. Os socialistas dizem que o socialismo é uma ótima ideologia, que prega a igualdade entre as pessoas, e que o capitalismo é um sistema malvado que busca somente o lucro e não o amor, e com isso produz a desigualdade, pois apenas 1% da população mundial detém a mesma riqueza das outras 99%. Enquanto os capitalistas dizem que o capitalismo é ótimo, pois as pessoas têm o direito de propriedade, promove a riqueza através do livre mercado, e o socialismo é um regime doutrinador e ditatorial, que é um caminho para o comunismo que já matou milhões de pessoas. Quais dessas informações estão certas? Acredite se quiser, mas as duas afirmações estão certas. O socialismo prega a igualdade social, pois tudo que você produz não é seu, mas sim de todos, o que seria uma ótima ideia para quem não produz nada, e uma péssima ideia para você que produziu. Qual seria seu incentivo em produzir? É claro que o governo te daria um bom incentivo, metendo bala na sua cara. Quer incentivo melhor que esse? A famosa frase que os socialistas tanto dizem, que 1% da população mundial detém a mesma riqueza das outras 99%, é totalmente verdade. Mas o que não dizem é que aquele 1% não é vagabundo, mas sim produtor de algum bem ou serviço, que são tão bons, mas tão bons, que 99% das pessoas dão dinheiro para elas para terem seus produtos. O capitalismo promove a riqueza através do livre mercado. Sim, eu disse riqueza, porque os dois lados ganham, quem compra e quem vende, pois quem compra prefere o produto do que o seu dinheiro, e quem vende prefere o dinheiro do que seu produto, e com isso gera tão discriminada riqueza. O acúmulo de capital é fundamental para que uma sociedade cresça, e vou te explicar por quê. Quando uma pessoa rica guarda o seu dinheiro no banco, o banco empresta parte desse dinheiro para alguém que queira abrir um negócio. Com isso, quem ganha é a pessoa que vai abrir o negócio, o banco que emprestou o dinheiro através de juros e o cara rico que deixou seu dinheiro no banco.
Você já parou para pensar que tudo que é público tem qualidade muito inferior à de uma iniciativa privada? Isso não é por acaso, pois os empresários estão loucos para ganhar o seu dinheiro, inventando algo para melhorar a sua vida. Enquanto as coisas públicas não precisam se preocupar com isso, até porque o imposto é garantido. No socialismo não existe incentivo pessoal ou econômico para uma pessoa produzir um produto ou ideia, pois tudo que ela produz não pertence a ela, e sim ao coletivo. Qual seria o incentivo em um regime socialista da pessoa criar um celular, por exemplo? O capitalismo é um sistema que ocorre de forma ordenada e simples, cujo principal objetivo é o lucro. Vamos usar um exemplo grotesco do celular. Um produtor vende sua matéria-prima para um engenheiro eletrônico. Esse engenheiro, depois de muito trabalho, consegue inventar um processador. Ele o vende para uma empresa. Essa empresa cria um celular que é vendido para os consumidores. Todos nessa história saíram felizes, e o governo não teve que interferir em nada. Não existe riqueza quando uma pessoa é forçada pelo governo a produzir e consumir. No socialismo, você faz fila para o pão. No capitalismo, o pão faz fila para... E aí, tá todo mundo vivo? Vocês conseguiram ouvir, gente? O vídeo que eu coloquei? Ok. Nicole. Ok. Alguém quer comentar o vídeo? Eu acho o vídeo muito legal. Eu falei assim, vocês podiam fazer críticas. É um vídeo de propaganda escrachada para o capitalismo, tá bom? É uma defesa extraordinária do capitalismo, uma crítica ferrenha ao socialismo. Para vocês verem que a Guerra Fria não acabou, ok? Ela só não tá com uma arma apontada para tua cabeça, mas a guerra ideológica da Guerra Fria continua. Quantas vezes vocês viram aí no Facebook? Tava discutindo um assunto com um amigo meu aqui sobre a aula, kkk, enquanto eu via. Ah, Marcela. Vamos lá. O vídeo, Luísa, fala o seguinte, fala que o socialismo ele não deu certo porque não tem uma livre concorrência, as pessoas não se sentem entusiasmadas para produzir, entendeu? E aí as pessoas não produzem. Cadê a felicidade no socialismo? E que o capitalismo não, ele tem uma felicidade, você fica feliz em dar seu dinheiro em troca de algo que você queira consumir. Só que não fala que quem está ganhando mesmo com isso é o grande empresário e o povo só está se lascando para pagar. Então, é um vídeo muito interessante que eu vi esses dias. Eu falei, vou passar para as crianças para que eles deem uma olhada nos argumentos. Não são argumentos toscos, tá? Se você for prestar atenção, por que muita gente compra a ideia de que o capitalismo é um paraíso? Porque existem pessoas que pensam assim e vendem a ideia como esse cara vendeu. Aí eu vou passar um outro vídeo para vocês terem uma ideia diferenciada do capitalismo no panorama de outra pessoa. Espera aí um pouquinho só. Vamos lá? Olha, o cara da indústria vai ver a produção, ele começa a achar que a produção está muito devagar, Sección 5, aumente velocidad a 4.1. aumenta a velocidade a 401.
Sección 5, aumente velocidad 47. Agora a velocidade foi para 47. Phoenix on second. Phoenix on second. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. Vamos. Bom, gente, para quem nunca ouviu falar, esse aí é o Charlie Chaplin, tá? Esse filme se chama Tempos Modernos, né? E ele faz uma crítica aí ao sistema de produção capitalista. Por quê? Qual é a ideia? Quanto mais a pessoa trabalha, mais lucro a empresa tem. É o que o Karl Marx vai chamar de mais-valia, tá? O lucro do empresário, ele sai do tempo de trabalho do trabalhador. Esse sistema que vocês viram aí é chamado de Fordismo. Quanto mais você produz, melhor. Então, você tem aí duas ideias do capitalismo diferentes, né? Você tem uma ideia daquele primeiro vídeo que eu passei, capitalismo é uma coisa maravilhosa, que vai gerar bens para todos e tudo mais, e a ideia do capitalismo malvado, que vai forçar a pessoa a trabalhar até não aguentar mais. Então, a partir daí, vocês vão tirar suas próprias conclusões, tá bom? E o que ele disse no vídeo também é correto. O socialismo é um sistema de governo onde a economia ela está presa ao Estado. O Estado é que governa, o Estado é dono de todos os bens, o Estado é quem garante a sobrevivência de toda a população. E lembrando, o comunismo que Karl Marx defendeu não existe. O comunismo que Karl Marx defendeu é o famoso comunismo utópico, que é onde não existiria mais governo, não existiria mais ricos e pobres, e todos produziriam e todos se beneficiariam. Que é uma coisa que não vira, né? Quando a pessoa compra um iPhone 7, ela quer mostrar para a pessoa que tem o 6. Quando ela compra o 8, ela quer mostrar para a pessoa que tem o 7. Então, infelizmente, nós somos um grupo de humanos, aí o ser humano é um grupo que é muito complicado para se viver dentro de um regime comunista. O que rola com o socialismo? O socialismo, querendo ou não, para ele ser implantado, ele se usou de ditaduras, seja em Cuba, seja na União Soviética, seja na Coreia, seja em Angola. Esse socialismo ele vai se usar de ditadura para se manter no poder na maioria das vezes. Por isso que o pessoal fala comunismo, né, essas ditaduras socialistas, quando na verdade elas não são bem assim. Marcinho, quer falar alguma coisa? Deixar bem claro para eles que até pela atual política do nosso país, que o comunismo, na realidade, nunca chegou a existir, porque o socialismo, na realidade, também não chegou a existir, de certa forma. Porque o comunismo, ele é a etapa final desse... O socialismo levaria ao comunismo, certo? Tanto é que, na realidade, você precisa do capitalismo, olha só o louco, do capitalismo para chegar ao comunismo, que foi o que não aconteceu com a União Soviética, né? Uhum. Houve uma antecipação, a União Soviética ela sai ela passa por uma revolução sem ter passado por um capitalismo. Ela pulou direto da monarquia dela, né, e já cai dentro do socialismo. Um sistema feudal praticamente, ela tinha uma economia praticamente feudal, né? Bem agrária, e passa direto por uma revolução que ela queimou etapas, né? Porque a ideia de Marx seria isso, é o capitalismo que vai levando até chegar ao comunismo. A União Soviética não houve isso.
Então, deixar bem claro que, na realidade, não houve um comunismo, que é o medo do Brasil e de alguns idiotas de achar que qualquer coisa que se fala é comunista, né? É esquerda safada e outras coisas mais. É aquela coisa básica de achar que tudo existiu quando nada existiu de verdade, aí nesse quesito de. Na questão de medo, né? E eu vou falar um pouquinho disso, gente. Esse terror que o Márcio falou do comunismo, né? Ele não é de agora. Esse terror ele começa justamente por conta da Guerra Fria. O que move as pessoas a não fazer algo? Pegar aqui um caso de um aluno que eu tenho. A mãe descobriu que ele não estava fazendo as atividades. O terrorismo dele foi tão grande que ele só faltou chorar para mim para não contar a verdade para a mãe dele. Ele não queria que a mãe soubesse porque ele estava com vergonha ou porque ele estava com medo? Gente, estão acordados? Medo, querido professora. Medo, Marcinho. Meninas, vocês estão dormindo. Medo, gente. O medo. Cara, o medo é uma máquina. O medo é uma máquina de produção de mente. Se você usar o medo com uma pessoa, ela vai acabar fazendo o que você quer. A igreja usa o medo, os governos usam o medo, a polícia usa o medo. Então, infelizmente, eu não sou boazinha porque eu quero ser boazinha. Eu sou boazinha porque eu tenho um cagaço. Vai que eu não sou boazinha, alguém me pega. Vai que eu não sou boazinha, alguém descobre. Entendeu? Então, o governo norte-americano, ele vai usar o medo, que é uma arma poderosíssima para você garantir a sobrevivência, no caso aí, das ideias capitalistas norte-americanas. Vamos entender também que, cara, o capitalismo norte-americano é um capitalismo ferrenho. Né? Se você olhar os jornais hoje em dia, o povo norte-americano está todo endividado com as contas de hospital do Covid. Ninguém consegue pagar. O pessoal lá não tem o nosso SUS. A gente chama o SUS de coisa ruim. Eu estou muito feliz com o SUS. Porque lá o pessoal sai do hospital e sai com uma conta. É melhor morrer em casa. Pegou Covid, você está falido. Você não está morto, está falido. Então, o sistema capitalista norte-americano, ele é muito mais ferrenho do que você vai ver na Alemanha, do que você vai ver na Itália, do que você vai ver na Bélgica, do que você vai ver na Noruega, na Dinamarca e até mesmo no Brasil, tá? Então, eles precisavam aumentar a sua área de influência. Por quê? Vamos entender o que é o ciclo do capitalismo. No capitalismo, você tem o empresário, o produtor, o dono dos bens de consumo. Ok. Só que esse cara, basicamente, ele não põe a mão na massa. O Henry Ford não ia lá afivelar cinto, virar parafuso. Ele contratou alguém para fazer, tá bom? Então, vamos lá. O capitalismo tem o cara, o dono. Aí você tem o dinheiro dele investido na compra de máquinas. Aí ele compra matéria-prima. Aí ele contrata um funcionário. Aí ele produz. E aí ele precisa fazer o que com essa produção? Não querem abrir o áudio, mas fala? Exato, Luísa. Exato, Raíssa. Ele precisa vender. Não adianta eu produzir milhares de pentes num país de carecas. Eu preciso de mercado de consumo. Então, o capitalismo, ele necessitava de mercados de consumo. Agora, imagina se o planeta se tornasse socialista. O que acontecia com toda a produção, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos, aonde eles iam enfiar toda a produção norte-americana? Se todo mundo decide ser socialista. Não, a gente agora vai comprar só da indústria do país, a gente vai nacionalizar a indústria. O que aconteceu em Cuba, por exemplo, foi isso. Eles nacionalizaram as indústrias cubanas. O que é nacionalizar, gente? Ó, eu tenho uma indústria, não é lojinha não, eu tenho uma indústria de sapato. Eu sou dono da Piccadilly, ok? E eu produzo milhões, milhares de pares de sapato. Nacionalizar a minha indústria, o que é? O governo vai tomar conta da minha indústria. Eu deixo de ser a dona e é o governo que vai contratar, despedir, fazer o pagamento, vender a minha produção e usar o lucro para investir em educação, para investir em polícia ou para investir no bolso deles, dependendo do governo, ok? Então, nacionalizar a indústria é isso. Agora, imagina você pegar
a Ford aqui no Brasil e o cara fala, ó, vou nacionalizar a Ford. O Henry Ford vai adorar, né? Ó, vamos nacionalizar a Volkswagen. Vamos nacionalizar a GM. Vamos tirar do dono e vai ser do governo do país. Então, o socialismo aí, ele era visto, então, como um grande monstro para o capitalismo. Por quê? Porque é necessário o mercado de consumo, é necessário o lucro, é necessária a propriedade privada. Dos pilares aí do capitalismo é a propriedade privada. Eu tenho a minha casa, você tem a sua, eu tenho a minha empresa, você tem a sua, eu tenho mais que você, contrato você para trabalhar para mim, pronto, acabou. Essa é a base. Quando você tira a propriedade privada e você passa a propriedade para o poder do governo, que é a ideia do socialismo, você tira o lucro, você tira a famosa lei da oferta e da procura. Por quê? Porque tudo é do mesmo governo. Tudo bem que no Brasil não funciona assim. Se vocês pegarem a Unilever, já ouviram falar da Unilever? A Unilever é a empresa que faz sabão em pó, detergente, cotonete, fralda, arroz, feijão, farinha. Ninguém sabe. Mas a Unilever, ela é o que a gente chama de monopólio, né, de alguns produtos. Ela é a única que produz determinados produtos. Então você vai lá comprar a fralda Johnson's e acha que você está bem porque você comprou da Johnson's e você não vai comprar a Huggies ou a Turma da Mônica, porque elas são mais caras. Aí você olha e você vê que a mesma empresa produz as 3 fraldas. Isso não é lei de oferta e de procura, não é livre mercado. Você está comprando da mesma empresa, porque ela é dona de várias. Vamos pegar aí a caso da Ambev. A Ambev, ela comprou mais de 300 cervejarias. A última agora, acho que foi a Boêmia. Então, quando você fala assim, não vou tomar Itaipava, vou boicotar Itaipava, vou tomar só Brahma. Parabéns, é a Ambev. Então não vou tomar Brahma, vou tomar Antártica. É da Ambev. Agora não vou tomar... É da Ambev. Entenderam? São empresas que compraram pequenas e criaram grandes corporações. E aí a ideia de livre mercado já fica um pouquinho mais atrasada, porque eles acabam cartelizando, chama-se cartelização. Eles compram e você tem a ilusão de que você está comprando de uma empresa diferente e que você tem liberdade de escolha, quando na verdade você está sempre comprando da mesma empresa, tá bom? Sim, meu bem, a NET é claro que agora uma comprou a outra, né? E agora a Claro comprou a Nextel, a Claro vai comprar a Oi. A Coca-Cola é dono do mundo, amiga. Eu vi que fala assim, não tomo Coca, eu tomo Fanta. É a mesma porcaria, tudo a mesma coisa. Tudo mesmo dono, entendeu? Então, assim, são os grandes monopólios, as oligarquias, eles cartelizam, criam uma empresa só e lançam vários produtos e começam a comprar as pequenas. Então, as pequenas começam a falir e as grandes começam a crescer e você tem a nítida sensação de que você tem liberdade de escolha. Quem quiser boicotar a Coca-Cola fica difícil, amiga. Nem a Quat, a Coca-Cola é da Coca-Cola. Eu não sei se ela já comprou a Tubaína aí, mas vai que já comprou a Tubaína, eu nem sei, né? Tá difícil, tá difícil. Marcela, cada dia mais complicado. É muito difícil. Então, assim, vamos entender lá a ideia da aula de hoje. Por que o mundo se dividiu? Não tinha como essa ideologia socialista garantir a sobrevivência do mundo capitalista, que precisa dessa liberdade de mercado, que precisa desse mercado consumidor. Então, esses dois regimes não davam para conviver no mesmo momento. Então, o que os Estados Unidos vai fazer? Ele vai criar uma ideologia de perseguição a quem é diferente. Vai começar a menosprezar e criar a ideologia de maldade das pessoas e de ruindade. Vou mostrar uma cena de um filme para vocês. Vocês vão entender bem do que eu tô falando. Gente, se eu encher muito o saco, vocês sabem que vocês podem falar e falar, Kátia, eu não quero ver mais isso. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é top. Muito, muito bom. Assistam, depois a gente comenta. Today, the Soviet Union has officially entered professional boxing. This is not just an exhibition fight. This is us against them. He would like to compete against anyone who is qualified.
Drago is the most perfectly trained athlete ever. Whatever he hits, he destroys. He could have stopped the fight. He could have saved his best friend's life. Pessoal, antes de continuar, vamos perguntar. Quem é o bonzinho e quem é o malvado nesse filme? Vamos lá. Quem é o bonzinho? O Schwarzenegger, o Stallone ou o cara que tá lutando contra o Stallone? Vamos lá, o Rock é o bonzinho ou o Rock é malvado? Gente, vocês estão me ouvindo? Acho que é uma faca de dois gumes. Vocês viram que o Stallone estava do lado de fora, né? E tinha um amigo dele que estava lutando contra aquele brancão alto, que é um russo, tá bom? Você vê que ela começa falando, hoje a União Soviética entrou para o negócio. Vocês vão perceber que um mata o branco ali, mata o negro, correto? Quem é o mal? Quem matou ou quem está assistindo a morte? Quem matou, correto? Quem matou foi o branco. O branco nada mais é do que um russo malvado, que era o vilão do filme. Vou continuar apresentando o filme para vocês. But now, the one thing he can't do is walk away. Has the fight date been set yet? December 25th. Where? It's in Russia. Are you nuts? Miss Balboa, when will you be going to Russia? I'm not going to Russia. I don't know what you're talking about. He's had one professional fight, and one man is dead. Tabibi, he's going to have to kill me. Why can't you change your thinking? I'm a fighter. You can't win! I must break you. Rocky IV. Gente, isso era o trailer do filme que ia passar no cinema. Isso mesmo, Marcela. Você vê o russo treinando, você não sei se vocês perceberam, o russo estava treinando umas máquinas, vocês viram? E aí ele quer dizer que toda a tecnologia russa não é nada para o coração e a honra do norte-americano, entendeu? Então, de novo, os Estados Unidos têm os heróis e a Rússia tem os bandidos, os malvados, os assassinos, e no final, o heroísmo e o patriotismo dos Estados Unidos vão vencer o malvado da Rússia. Entenderam? Convencidos e assim, né? E ganhando, né? Porque esse filme, ele foi visto em todos os países que eram capitalistas. Então, as criancinhas andavam com bandeira dos Estados Unidos, parece o nosso presidente aí, os filhos dele, andando com bandeirinha dos Estados Unidos, achando que são norte-americanos, estadunidenses aí. Então, assim, essa ideologia da Guerra Fria, ela não estava só na política, ela estava no cinema, ela estava na revista em quadrinho, ela estava no filme, na novela, ela estava em tudo quanto é lugar, tá? Então, os russos e os asiáticos passam a ser vistos como malvados ou como os bocós. Os russos são seus malvados, né? E os asiáticos são seus bobos, os aloprados, os idiotas.
E o Rocky, no caso aí, o Sylvester Stallone, ele foi sempre o ídolo do governo norte-americano para fazer isso. Tem mais um filmezinho dele aqui que manda muito bem nessa ideia de que os americanos são muito melhores que os outros. Olha aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Ô, Márcio, fala. Posso só fazer o advogado do diabo aqui? Pode ir lá. Fazer um contraponto, querida professora. Na realidade, a gente tem essa visão porque o cinema que é nos apresentado é o cinema americano. Norte-americano, isso. Se fosse um cinema russo, qual seria a visão nesse período? Eu vou falar disso. O cinema russo fez exatamente o que os americanos fizeram, só que ao contrário. Lá, os americanos... engraçado que, para os americanos, os russos eram vilões. Para os russos, os americanos eram como os japoneses, abobados, aloprados. Tem um filme russo, eu não consegui baixar, infelizmente, que mostra um norte-americano chegando lá, e o norte-americano parecia um retardado em Moscou. Né? Ele era visto como um retardado, como um idiota, e o russo tinha que ensinar, ele só faltava ter que ensinar ele a comer com a mão. Então, assim, essa guerra ideológica vem daí, um sempre menosprezando o lado do outro. É que a gente consome a cultura norte-americana, né? Nós somos área de influência dos Estados Unidos. Eu sempre costumo dizer para as crianças, somos os pinico deles, né? A minha querida aluna Raíssa pediu para me perguntar isso, entendeu? Parabéns, Raíssa. Ela não vai falar porque ela está tímida, mas foi essa a pergunta que ela pediu para me fazer. Exatamente o que acontece com os americanos, quer dizer, com os russos no cinema americano, vai acontecer igualzinho com os americanos no cinema russo. Só que os russos vão tratar os americanos como os americanos tratam os japoneses e asiáticos, idiotas, babacas, são sempre abobados. Eu ia falar disso daqui a pouco, mas vou até falar agora. O Jackie Chan, por exemplo, eu acho que todo mundo conhece, o Jackie Chan tem críticas a Hollywood por isso. Porque os papéis do Jackie Chan sempre foram de palhaço, de paspalho, de idiota, de abobado. Só que no país dele, o Jackie Chan é uma grande estrela de cinema. Mas quando você joga para os Estados Unidos só vê ele assim. A mesma coisa aconteceu com o Bruce Lee. Bruce Lee era só um paspalho para os americanos, né? Ele fazia aquele gestinho de parecia um abobado. E no país dele, ele era produtor de cinema. Além de ator, ele era produtor de cinema. Então, os asiáticos não tiveram vez dentro de Hollywood, né? Por conta dessa ideia de falar que eles eram idiotas. A mesma coisa os russos fizeram com os americanos no cinema russo. Mais algum amigo? Então, querida professora, prossiga. Hoje é dia de cinema, amigão. Então agora a gente vai ver uma cena de Rambo 2. É muito legal esse Rambo 2, porque assim, eles não encontraram nenhum russo para fazer o filme, vamos lembrar. Era 1985, ainda estava em auge a Guerra Fria, né? Isso vai acabar um pouquinho depois. E esse filme aí do Rambo, ele se passa no Vietnã, é o que eu vou falar também. A Guerra do Vietnã ela foi proporcionada financeiramente pelos russos e pelos americanos, tá? O Vietnã se dividiu em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, assim como a Coreia se tornou Coreia do Norte e Coreia do Sul, porque um lado se aliou à Rússia e o outro lado se aliou aos Estados Unidos. É a guerra pelo poder, né? Eu sou aqui, eu estou no meu país, eu quero comandar, eu mando, eu tenho uma ditadura, ou eu tenho um governo arbitrário, e aí vem uma revolução contra mim. O que acontecia? Um dos dois bancava o governo e um dos dois bancava a revolução. Isso vai acontecer na Arábia Saudita, no Iraque, e aconteceu também no Brasil, tá, gente? Durante a ditadura, os Estados Unidos bancou muito o governo brasileiro, aí emprestou bastante dinheiro para os militares, para manter a gente longe do comunismo, longe do socialismo. Por isso que a gente acabou tendo uma ditadura militar que durou tanto tempo aí, tá? Então, cena do Rambo 2, Guerra do Vietnã, tá bom? Em tese, quem tinha que estar torturando o Stallone era um russo. Só que não tinha um ator russo, então o que vocês vão ver é um ator alemão tentando ser um ator russo, ou tentando ser um personagem russo. É até engraçado porque ele se perde um pouquinho no sotaque dele e dá umas encarcadas no alemão, tá bom? Mas olha só como o norte-americano é bom e como o russo é malvado.
Comrade, here is something that might be of interest to you. A transcript of the conversation between your helicopter pilot and his commander. We intercepted Dragonfly Wolf Dead. Ele está aí dizendo que uma mensagem foi interceptada entre o piloto do helicóptero, tá? E o grupo aí que queria... Porque Rambo 2 se trata de o quê? O Rambo, ele vai para o Vietnã de volta, ele voltou da Guerra do Vietnã no Rambo 1, no Rambo 2 ele volta para o Vietnã para resgatar soldados americanos que ficaram presos lá. Então, esse general aí, ele encontra uma mensagem entre o Rambo e um helicóptero de resgate, dizendo que hora que aconteceu o resgate e tudo mais. Aí você vê esse cara aqui, o alemão aqui, que era russo no filme, rindo, né? O outro também é alemão, mas está se passando por russo aqui, enquanto o nosso querido herói está sofrendo aqui para resgatar os americanos honrosos. Vale a pena dizer que os americanos arrasaram a população do Vietnã, estupraram mulher pra caramba, tá? E não foram convidados para essa guerra, tá bom? Eles foram lá de bico, que eles gostavam de bico. Inclusive, também, os russos foram para lá de bico. A guerra era entre facções diferentes dentro do próprio Vietnã, e eles investiram numa guerra um pouquinho maior. Márcio, você abriu o microfone, quer falar? Posso só fazer um comentário, querido professor? Sim, cara, amigo. Que tem um filme do Mel Gibson, chamado Fomos Heróis, Uhum. e foi uma das poucas guerras que os Estados Unidos perdeu, viu? Os Estados Unidos, ele sai do Vietnã de uma forma vergonhosa. E o Mel Gibson, não sei se você assistiu esse filme, ele mostra isso claramente. O tanto de mortos de soldados americanos que chegavam e as viúvas simplesmente só recebiam os corpos. Os Estados Unidos perdeu essa guerra, é bom que se diga isso. Naquele filme Bom Dia Vietnã, eles deixam bem claro o papel horrível que os Estados Unidos fizeram, né? E mas realmente... esse do Mel Gibson, se você não assistiu, assista, muito bom. Já assisti. Já assistiu? Fomos Heróis. Fomos Heróis. Platoon, esse. Tem aquela música do eu acho que a Engenheiros do Havaí, que fala no garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Não é da minha época, não, mas sim. Não é da sua época mesmo. E nessa música eles fazem mesmo uma crítica à guerra do Vietnã. Os jovens norte-americanos voltaram aos pedaços, né? Eles chamaram muitos jovens para a guerra e eles voltaram aos pedaços. Uma guerra que não condizia aos americanos, né? Era uma guerra basicamente entre facções dentro do próprio Vietnã, mas os Estados Unidos queriam hegemonia na região. E justamente porque os russos se envolveram de um lado, eles se envolveram do outro, né? Permita-me uma fofoca, querido professor. Faça a fofoca, amigo. Tudo indica que o FBI acabou, de alguma forma, induzindo o fã do John Lennon, que acabou matando o John Lennon exatamente por protesto que John Lennon e Yoko fazia lá no quarto, no edifício Dakota, onde ele pregava faça amor, não faça guerra, que era uma crítica a essa guerra do Vietnã. E o FBI já estava de saco cheio do John Lennon, e dizem as más línguas que possivelmente ele tenha induzido aquele fã do John Lennon, que era sofrido de doença mental, a matar John Lennon. Dentre os casos tristes do FBI, porque o FBI foi criado dentro de uma ideia triste, né? O FBI ele foi criado justamente para caçar comunistas, para quem não sabe aí, gente. Ele tinha o objetivo do macartismo, que acho que não vai dar mais para falar sobre isso hoje, porque já são 6, 7 horas, né? Mas o macartismo, ele tinha uma cartilha para caçar, prender, torturar e matar pessoas que eram acusadas de comunismo. E o John Lennon e a Yoko Ono foram acusados de comunismo, né? Assim como o nosso querido aí, o Charlie Chaplin, para quem não sabe, ele também foi acusado de comunismo. Esse filme dele, aí, Tempos Modernos, e algumas declarações que Chaplin deu ao longo da vida, fizeram com que o governo norte-americano acusasse ele de doutrinação comunista. Foram retirados todos os bens do Chaplin, ele foi expulso dos Estados Unidos e passou o resto da sua vida na miséria na Inglaterra,
porque, por conta disso, muito tempo depois, acho que 20 anos depois da sua morte, 10 anos depois da sua morte, é que aquela filha dele, a Geraldine Chaplin, conseguiu reaver a honra do pai dela e os bens que o pai dela tinha perdido durante esse período da Guerra Fria. Então, o macartismo ele foi usado pelo FBI aí como cartilha, né? E aquela prisão de Guantánamo lá em Cuba foi utilizada justamente para torturar, matar as pessoas que eram contra os ideais norte-americanos. Né? Mais algum amigo? Não, querida professora, prossiga. Vamos lá. Então, o que vocês estão vendo aqui, basicamente, é isso. Ó. Colorful names. Propaganda. Here we are. We have them inside. And the reply, abort the operation immediately. Deixa eu puxar aqui para frente um pouquinho. There is no shame. Ele fala assim, você vai gritar, não tem vergonha, pode gritar. E aí, o nosso herói... Strong, very strong. The strongest so far. But you're nearly dead. For what? Make the radio call. Então, gente, nesse momento aí, o que ele fala é o seguinte, você é forte, você é muito forte, mas você vai morrer pelo quê? Pelo que você está morrendo? Entendeu? Então, deixando bem claro de novo, você está morrendo pelo sistema capitalista norte-americano, ele estava morrendo pelos Estados Unidos. É o patriotismo de novo, né? É uma crítica? Não, né? Crítica não, eles eram assim mesmo, Luísa. Não era uma crítica, era o espírito norte-americano de fazer a coisa. Até hoje, por aí, o pessoal não vai no Halloween, não tem as ações de graça, o negócio é assim, e sim, o psicopata aí, no caso, é o Russo, tá, Raíssa? Ô, Luísa, o psicopata é o Russo, que é malvado. O Stallone, não, ele é um grande herói que... Ah, tá, deixa eu ver o seu comentário de cima, peraí, Luísa, cadê? Tem um filme... Ah, tá bom, sim, é verdade. Sim, é verdade. Esse é outro. Então, assim... Esse heroísmo norte-americano, patriotismo norte-americano, fala da honra de ser americano, da honra do sistema capitalista, você está entendendo? Ele vai estar atrelado, chama-se ideologia. São comportamentos, ideias ideológicas, ideia ideológica, né? São quesitos ideológicos que vão vender. E vão vender para quem? Para mim, para você, para os franceses, para os italianos, para os espanhóis, para os africanos, para os argentinos. Vão vender a ideia de que esse sistema é o melhor e que os homens aí são capazes de tudo para defender esse esquema. Um dos grandes modelos, não, um dos grandes exemplos da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre como acabou o Muro de Berlim e eu vou terminando a aula e aí na semana que vem a gente continua ela, tudo bem, gente? Eu falo demais, aí dá nisso, tá vendo? Eu não, quem fala muito é o Márcio. Né, Márcio? Oh. Não me magoe, Marcinho. Confirma o que eu tô dizendo, caramba. Olha esse vídeo, gente. Isso aqui é um jornal do Brasil, tá? Era um jornal do SBT. Eu, como sou mais velha que o Márcio, eu cheguei a ver a queda do Muro de Berlim em 89, tá bom? O Márcio não viu, porque ele era criança ainda, né, Marcinho? O muro foi construído em 60 e poucos, e começa a construção em 50 e alguma coisa, né? Finalzinho da década de 50, em 60 e... Agora eu fiquei na dúvida que ano foi construído. Mas 60 e pouquinho ele estava sendo construído e ficou 20 e tantos anos lá e acabou sendo derrubado em 9/11 de 1989. Olha aqui a reportagem.
pessoas, o equivalente à população das grandes cidades do país. Esta foi a maré humana que atravessou hoje da Alemanha Oriental para a Ocidental, através de dezenas de pontos na fronteira. Ao mesmo tempo, começa a ser derrubado o Muro de Berlim, que durante 28 anos dividiu. 28. Desde cedo, uma interminável avalanche de pessoas se aglomerava nos postos da fronteira. Os guardas já nem se preocupavam em olhar direito os documentos. Só em alguns postos eles ainda pensavam em carimbar os passaportes. O número de pessoas cruzando a fronteira era tão assustador que o governo alemão ocidental já pediu que os orientais pensem bastante antes de mudar. Mas já se sabe que a maioria dos que atravessaram ontem e hoje não pretende mudar de país. Muitos viajaram apenas como um programa de fim de semana para ver amigos ou parentes. Ao mesmo tempo em que o êxodo aumentava, ao longo da fronteira, os engenheiros escolhiam os melhores pontos para a derrubada. Sem esperar pelas máquinas, muitos investiram contra a muralha como antigos guerreiros. Enquanto isso, a multidão aguardava para levar um pedaço do concreto como lembrança. De repente, o paredão que durante tanto tempo inspirou medo e simbolizou a divisão do país virou souvenir. Esta jovem disse que mal podia acreditar no que via e também tratou de levar um pedaço do muro para casa. Em alguns pontos, as máquinas começaram a acelerar a derrubada. Em minutos, 28 anos de história são jogados em cima de um velho caminhão. O trabalho frio e indiferente da máquina acaba produzindo uma das imagens mais importantes do século. É o fim de uma era. O governo da Alemanha Ocidental está preparando um programa de ajuda econômica de emergência ao lado comunista. Os orientais querem esta ajuda, mas já avisaram que não aceitam discutir uma questão: a reunificação da Alemanha. O chefe do governo alemão ocidental, Helmut Kohl, conversou hoje pelo telefone com Egon Krenz, o presidente do lado oriental. Kohl disse que a ajuda econômica está condicionada a reformas fundamentais na Alemanha comunista. Kohl não falou na reunificação, mas impôs 5 condições: que os alemães orientais tenham liberdade de expressão, imprensa livre, liberdade para organizar sindicatos e para formar partidos políticos independentes, além de eleições livres. No lado oriental, Egon Krenz informou que os dois líderes discutiram a cooperação econômica e política entre os dois países, mas deixou um ponto bem claro: a reunificação do país não está nos planos do governo alemão oriental. No fundo, há muito de hipocrisia nessa questão que envolve a reunificação das duas Alemanhas. Ela, na verdade, não interessa às potências que derrotaram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, inclusive as chamadas lideranças do mundo livre. Uma Alemanha única e mais forte mete medo nos governos da França, Inglaterra e até dos Estados Unidos e da União Soviética. Derrubar um muro, sim, mas unir as duas Alemanhas é mais complicado. Bom, no final das contas, as duas Alemanhas foram reunidas, né? E sim, ainda existia muito medo de tudo. A Globo, todas as televisões falaram sobre isso. Só que a reportagem da Globo dura 1h30 e eu não quis colocar nela. Ela tem uns aspectos bem legais, se vocês quiserem depois eu indico, tá? Essa reportagem da Globo, ela é muito legal. Inclusive, a gente vai parar por aqui hoje, mas a gente vai retomar esse conteúdo na semana que vem, porque a Guerra Fria é um conteúdo grande, tá? Na sexta-feira. Eu gostaria que vocês chamassem o pessoal, porque depois vai ter avaliação sobre isso, conversa sobre isso, e o pessoal não vai saber. Essa semana eu vou preparar o material, já comecei a preparar o material sobre Guerra Fria, e vou postar para os 9º anos, e vou dar para o Márcio também, se ele quiser postar para os 8º, tudo bem? Antes de eu finalizar aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Vou finalizar por hoje, mas semana que vem a gente continua, mas se quiser perguntar, pode perguntar. Ninguém? Vocês são muito tímidos. Nada? Bom, recadinhos antes de terminar a aula. 8º ano, segunda-feira, tem aula sobre tráfico negreiro, racismo e movimento quilombola no Brasil. Ô, Kátia. Oi. Posso só fazer uma pergunta? Estou lendo aqui, ó. Pode. A Raíssa escreveu. Agora pergunta sobre geografia básica para eles.
para eles, que geografia básica é essa que ela Cadê se a refere? Raíssa? Deixa eu ver. Não achei essa pergunta, Raíssa. Mas como eu não estou enxergando... Ah, para os estadunidenses? Os estadunidenses? Geografia básica? Raíssa, fica difícil de falar em geografia nesse sentido. O que você quer que a gente pergunte para os estadunidenses? Não, acho que ela só fez um comentário. Só queria saber o que ela chama de geografia básica. Ah, tá. Quer responder, Raíssa? É que ela deu risada. Provavelmente ela pensou uma coisa bem malvada. Tem o canil inteiro mesmo, ela tá meio brava. Então, eu vou me dizer agora, eu vou pedir licença poética ao meu professor amigo Márcio, ali, meu querido amigo Márcio, mas eu vi um post uma vez e eu gostei muito. Ah, é verdade, Raíssa, esses dias eu vi que eles falaram sobre isso. Eu gostei muito de um post que eu li que dizia assim: se os meus alunos têm raiva dos Estados Unidos, eu dei minha aula certinho. Então, assim, não tenho nada contra o estadunidense em si, mas tenho contra toda a ideologia que os Estados Unidos defendem, né? Aquela ideia da dominação dos outros e tudo mais. E com o Trump no governo, eu vou ser bem honesta, que eu começo a gostar bem menos dos Estados Unidos, tá? Mas não se iludam, não. Nixon foi um canalha. Nixon, quando ele cria a ideia do FBI ali, ele cria para machucar, para matar, para perseguir. O FBI, que é o Bureau de Investigação, né? Federal Bureau de Investigação. Ele é uma máquina do governo para caçar comunista, tá? A CIA, depois, ela é criada também com essa ideia de caça aos comunistas, um inimigo imaginário, sabe, que hoje também, infelizmente, tem no Brasil e que vai ter durante o período de ditadura, que é esse inimigo que veio para roubar, matar. Tinham pôsteres, gente, nos Estados Unidos tinham pôsteres de japoneses com criancinha nas costas dizendo: essa aqui eu vou estuprar hoje, sabe, japoneses não, desculpa, chineses, né, por conta desse negócio da China comunista e tudo mais. Cubano, então, só Jesus. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho do embargo que os Estados Unidos fez com Cuba, que deixou Cuba fora do mapa mundi político e econômico durante muito tempo. A gente vai falar disso na próxima aula. Então, de qualquer maneira, os Estados Unidos, ele acabou criando em mim, professora Kátia Cristina Rodrigues, tá bom? Uma raiva muito grande da maneira como ele manipula os outros países, tá? Inclusive para fazer guerra. O 11 de setembro, por exemplo, aquela ideia toda do Bin Laden, e também o presidente do Iraque que foi assassinado, agora deu branco o nome dele, você lembra, Márcio? O presidente iraquiano que foi acusado de armas químicas. Saddam, né? Saddam que foi acusado sem prova nenhuma, até hoje não acharam as benditas das armas químicas, mas o Saddam pagou por isso com a própria morte, tá? Então, o jeitinho norte-americano me incomoda. Marcinho, quer falar alguma coisa para finalizarmos? Finalizar dizendo o seguinte, que você terminou legal com a queda do Muro de Berlim, dizer principalmente para os alunos do 8º que estiverem presentes, que a partir desse momento vai estabelecer uma nova ordem mundial, onde já não é mais dessas duas potências tendo a hegemonia do mundo. Você vai ter ali os países da Europa, como França, Alemanha, Inglaterra e a China, onde essa ordem mundial vai ter outros atores. Os Estados Unidos continua sendo a maior potência bélica, mas já não é a potência econômica sozinha. Certo? Então, só para eles pensarem essa ideia de nova ordem mundial. E ainda bem, querida professora, que eu não vou estar na próxima aula, aonde a senhora fará acusações contra a grande pátria americana. Quero só dizer que isso são calúnias. Eu diria mais, diria que são falácia. Onde a senhora diz que os estadunidenses são pessoas más. Quero dizer que a China, Japão,
Japão e outros também são. Sim, E tenho sim. dito. Estou me retirando aqui da professora, pois a bateria do meu celular está indo. Falou, Marcinho. Gente, então, ó, para a próxima aula, 8º anos na segunda, os 9º anos na sexta que vem, a gente dá continuidade ao tema Guerra Fria. Como o Márcio bem falou, a parte da geografia do Márcio, ela não vai pegar só esse período, vai pegar desse período até hoje. Por enquanto, a gente está lá nas raízes da Guerra Fria, o que motivou essa questão. E depois a gente entra nesse novo mundo aí, multipolarizado, porque aí não é jamais bipolar, é o mundo multipolarizado desses mercados emergentes, como a Arábia Saudita, Brasil, Índia, Paquistão, que vão começar a aparecer como influencers aí da economia mundial. Tudo bem? Alguma pergunta antes de irem? Não? Então, beijos a todos vocês. Ouvi dizer que a menina fez intercâmbio e disse que lá eles comem com garfo sem faca. Onde é isso, Jesus? Senhor Jesus. Bom, gente, até mais. Se precisarem de mim, estou lá no Whats, no Classroom. Não esqueçam de entregar as atividades. Quem não fez a prova ainda, façam. Beijos para vocês. Tchau, gente.